Quando eram crianças, muitos ouviram que jogar videogame atrapalhava os estudos e prejudicava o futuro. Até que o futuro chegou e o que era diversão virou profissão para os brasileiros que fazem sucesso na indústria de jogos eletrônicos. Mas e agora? Ficar e investir no Brasil ou tentar uma carreira lá fora? Qual é a melhor decisão? O mercado brasileiro sempre tradicionalmente, foi muito ruim do ponto de vista de produto de entretenimento, né? O mercado aqui sempre foi bom do lado de propaganda. Às vezes até um simulador é mais fácil, um simulador para marinha é mais fácil de vender do que jogo para consumidor mesmo. Se você quer trabalhar com desenvolvimento de jogos para console, não vai ter indústria local, você vai ter que ir para fora. Então, dependendo da área que você quer atuar, né, aí não existe um mercado tão grande no Brasil. Então, você vai ter que realmente rodar um pouco, né? Porque tem o problema de pirataria, tem a economia que não estava boa o suficiente para o pessoal gastar dinheiro com essas coisas, etc. Muita gente acaba vendo cases ainda de grandes empresas, né, como Ubisoft, Gameloft. Conseguiram trazer seus escritórios para cá, que eu acredito que é uma grande vitória para o Brasil, para o mercado brasileiro, né, de ter todo esse conhecimento, né, que está aqui, então empregar pessoas daqui e esse conhecimento ficando aqui, né, mas infelizmente boa parte dessas iniciativas não foram frutíferas, então a gente vê os estúdios abrindo e fechando, né, e infelizmente há pouco que a gente pode fazer, né, com relação a isso. Né. Vamos dizer que a carga tributária no Brasil, ao invés de ser 100%, fosse 20%. Já faria muito mais sentido o pessoal montar uma empresa aqui. Aqui também tem um entrave de o cara vai montar uma empresa, demora 6 meses, o cara vai fechar, demora você sabe lá quanto tempo. A burocracia brasileira é muito complicada. Essas coisas que são super fáceis na Europa e nos Estados Unidos. Abrir uma empresa demora 15 minutos. Fechar uma empresa é um pouco mais devagar do que 15 minutos, mas você fecha uma empresa em menos de um mês. A maioria das empresas que teve sucesso nos últimos 10, 15 anos fazendo produto de entretenimento vendiam sempre para o exterior. Teve a South Logic em Porto Alegre, que vendia o Deer Hunter nos Estados Unidos. Muita gente vendendo jogo específico para a Alemanha, para o mercado alemão, porque o mercado brasileiro não suporta. Então, se o mercado não suporta, tem menos empresa, acaba que tem menos oportunidade de emprego, acaba que tem menos desafio, né? A pessoa quer crescer na carreira, não tem para onde ir, porque a empresa é o chefe mais 7, e, obviamente, o cara não consegue pegar o chefe, porque o chefe é o dono, porque o cara que teve que criar a empresa, né? Acaba que, se você quiser melhorar sua carreira e tentar novos desafios, ir para fora vira uma boa oportunidade. O que a gente acaba fazendo internamente é tentar fortalecer cada vez mais os mercados locais que existem. O Recife é um grande polo. Tem aí, claramente, uma oportunidade de se criar uma indústria local que possa trazer divisas, gerar empregos e coisas do tipo, né? Nós nos juntamos com a C2 Flag, outro desenvolvedor pequeno, local de Recife, né, que já tínhamos lançado um jogo de muito sucesso. E a gente criou uma iniciativa própria, Big Hut Games, né, que está desenvolvendo vários títulos nessa linha. Então, a gente já são mais de 2 milhões de installs, né, dos jogos lançados. Isso nos realiza e eu acho que nos segura aqui no Brasil, nos segura esse ímpeto de não, tem que ir para fora para fazer algo relevante. Então, a gente consegue, né, fazer algo relevante aqui, né, e desenvolver o mercado local, né, e colocar todas as nossas iniciativas em prática. Com a indústria melhorando, eles deixam de ir embora. Uma das estratégias para evitar a fuga de talentos brasileiros é o Porto Digital, um polo de economia criativa na cidade do Recife. A ação coordenada entre indústria, governo e academia deu origem a um dos principais ambientes de inovação do país.
O Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, conhecido pela sigla César, é uma das instituições mais prestigiadas dali. A Universidade Federal de Pernambuco sempre formou talentos especiais. E eles decidiram fazer do Centro de Informática um centro de classe mundial, nacional inicialmente e mundial depois. E aí, para isso, mudaram o curso de graduação, melhoraram o mestrado, criaram o doutorado. E depois disso, os alunos estavam sendo formados, já a gente considerava de classe mundial, só que a gente imaginava que eles iam ser contratados pelas empresas locais. O que aconteceu é que isso não rolou. A Microsoft americana vinha aqui todos os anos, acho que ainda vem, e levava 16, 20 alunos por nota. A gente pegava os 16 ou 20 alunos que tinham melhor nota e levavam para Seattle. E a gente queria estancar um pouco esse processo. As pessoas estavam todas saindo do estado, todas indo embora, Rio, São Paulo, pro exterior, de modo geral. Nós formávamos nossos alunos aqui, 50% iam embora. Aí, em 96, um grupo de professores do Centro de Informática que se associaram como pessoas físicas e criaram essa instituição privada, que é o César, é uma associação privada com fim, sem fim lucrativo, mas com o fim de gerar empregos e empresas de base tecnológica aqui no Recife. O César nasceu para dizer, tem um lugar legal para se trabalhar e você pode criar sua empresa aqui mesmo e também trabalhar aqui. Isso reverteu muito o quadro. O que não quer dizer que foi completamente mudado. Eu cheguei em Recife em 94, quando eles estavam começando esse esforço. Não teria ficado tanto se não já tivesse tido essa iniciativa, né? Então a gente ainda tem 47 profissionais hoje que passaram pela indústria de games aqui no Brasil que estão fora do Brasil. Então não estancou completamente, mas reverteu consideravelmente a tendência de fuga de cérebros, digamos assim, entendeu? César veio, conseguiu dar uma longevidade maior, então passou durante um certo tempo segurando as pessoas, mas ainda assim virou uma certa casa de passagem. E aí a gente não queria que o César fosse isso, então precisava de um cluster que tornasse e desse mais visibilidade e valor às pessoas, de segurança, às pessoas que trabalhavam com tecnologia aqui no estado. O Porto Digital vem com o papel de fomentar a economia de tecnologia de Pernambuco, né? Esse setor que a gente entendia como algo que é necessário e meio para o desenvolvimento econômico do estado. O Porto Digital foi criado oficialmente em 2000 e começou a operar em 2001. Na ocasião, o Porto Digital tinha 3 empresas com 46 pessoas funcionando aqui nesse bairro do Recife antigo. E hoje são mais de 230 empresas, mais de 7 mil pessoas trabalhando e um faturamento superior a R$1 bilhão. A ideia era fazer com que essa ilha aqui ficasse repleta de gente, né? O porto do Recife em si estava sendo transferido para Suape, uma boa parte, e a ilha estava ficando degradada. Então, o Recife antigo estava se degradando cada vez mais. Nasceu daí, da preocupação com conectar a cidade do Recife com a nova economia, a economia do conhecimento, a nova daquela época. E os 5 anos entre 2000 e 2005, tem uma meia dúzia de empresas que apareceram na cidade. Preloud, Manifesto, Jinx, Meantime. Então, e apareceram e foram para o Porto Digital. Sem esse ambiente de troca, não teria dado certo. Ao invés da gente ir para fora, né, a gente começa a desenvolver isso internamente e spin-offar essas novas oportunidades como empresas novas, né? Eu estou acostumado a receber relatórios de como está o mercado, como está o mercado, como está o mercado. Ano passado foi a primeira vez que o Brasil apareceu como um país interessante nos relatórios. Começou a aparecer Brasil, Rússia, Turquia. Começaram a aparecer, não, lá o crescimento agora é nesses aqui, pessoal. Que é, obviamente, do meu ponto de vista, é legal, né? Então, os jogos novos que a gente está desenvolvendo agora já são traduzidos para português brasileiro desde o lançamento, que é uma coisa impensável 10 anos atrás. Chaos has left its mark upon me. Com esse lado dos jogos grátis, está realmente criando um mercado
local aqui, que ainda não está super forte, mas eu imagino que daqui a um ano vai estar forte o suficiente para poder, se você for uma empresa brasileira só fazendo jogos para o Brasil, em Android ou no iPhone, etc., eu acho que tem mercado suficiente para você. O mercado celular, finalmente, você consegue fazer um jogo e vender e fazer dinheiro só no Brasil. Isso é indispensável para o mercado de desenvolvedor daqui crescer também. Porque é isso que eles fazem. Pô, os americanos têm sucesso porque eles vendem lá. Eles não precisam... Bem, hoje em dia eles exportam também, óbvio, mas no começo eles vendiam para eles mesmos, entendeu? É muito mais fácil do que você tentar adivinhar o que um cara no outro lado do mundo vai querer. Os videogames se tornaram uma peça fundamental na engrenagem do desenvolvimento econômico. Comparando os custos das indústrias do cinema e dos videogames, os jogos levam vantagem sobre os filmes. Desenvolver um game de franquia famosa custa significativamente menos do que produzir um blockbuster. Títulos como Resident Evil e Need for Speed saem dos consoles para a tela do cinema, ganham visibilidade e se consolidam como um produto cultural. Watch out, you two. She's strong. No Brasil, o gráfico aponta para cima e o crescimento do setor está longe de atingir o limite. A distribuição se tornou muito fácil para quem quer desenvolver um jogo mobile, por exemplo. Você, praticamente com $100 você compra uma licença de desenvolvedor da Apple e consegue publicar na Apple Store. Hoje em dia é possível você vender um jogo para o mundo todo do Brasil. Não significa que você vai ter sucesso. Talvez não gere dinheiro, mas gera aprendizado, gera currículo. E se você der sorte, pode ser que gere resultado também. Em um levantamento de 2008, a Abra Games já contabilizava 560 profissionais em 42 empresas que movimentavam 87,5 milhões de reais. Ainda assim, milhares de compatriotas abraçam o mundo, deixando família e amigos em busca de oportunidades no exterior. Eu, depois que me formar, pretendo continuar no Brasil para incentivar a indústria brasileira, que cada vez está crescendo mais. Eu não vejo muita necessidade de ir para o exterior, porque a indústria brasileira está crescendo muito. A gente ainda não está no nível americano, mas estamos crescendo. A princípio, eu gostaria de terminar meus estudos aqui. Depois de terminado tudo, eu pretendo viajar para o exterior, principalmente para os Estados Unidos, por conta, pelo menos, a facilidade que eu acho que tem lá, né? Eu quero ficar no Brasil, para mostrar que aqui no Brasil a gente tem capacidade de fazer coisas legais. Por enquanto, ficar aqui no Brasil e lá no futuro ir para fora. Eu acho que é bom ver qual é a qualidade lá de fora. Eu acho que o mercado brasileiro vai ter, logo agora, no futuro próximo, muito mais oportunidade de trabalho do que o mercado externo. Trabalhar com games no Brasil ainda é muito difícil, é uma indústria difícil, a gente não tem incentivo. Mas o Brasil é um lugar muito legal de se morar, é onde a família de todo mundo está. A gente fica muito preso aqui pelas nossas raízes, mas eu acho que é só uma questão de oportunidade. Se tivesse uma oportunidade melhor, o que a gente quer é continuar fazendo videogame, seja aqui na China, Singapura ou em Marte.
continuo no Brasil, muito porque as raízes estão aqui, amigos, família, mas a ideia de sair do país, ela existe. Para os brasileiros que cresceram jogando títulos de sucesso mundial, trabalhar nas equipes de franquias famosas é a realização de um sonho. Eu acho que eu sonhei desde criança de trabalhar com videogames. Eu sempre desenhei desde criança, trabalhava com história em quadrinhos e a minha vontade era realmente de aumentar os meus horizontes e de descobrir novas oportunidades. E resolvi então estudar design gráfico em Hamburgo, no norte da Alemanha. Trabalhei como ilustrador, como artista 3D. Mas a minha função específica é da UI, User Experience. A User Interface, ela praticamente ela transporta o jogo, ela comunica, estabelece a comunicação entre o player, o jogador e o software. São uma função importante, e a minha função é exatamente essa, em coordenação com o departamento de game design, oferecer ao jogador uma nova experiência, uma experiência única. A Finlândia é um país fantástico, porque eles dão oportunidade, independente de onde você veio. Se você está fazendo um bom trabalho, você sobe rápido. Eu, em 6 meses, eu virei chefe de todos os outros produtores e, tipo, em 1 ano e pouco, eu era o diretor do estúdio. Foi super rápido. Na Inglaterra, eu fui como produtor, então, tipo, eu dei um passo para trás para ir para uma empresa maior, foi para a EA na época, né, Electronic Arts. Trabalhar também com celular. Eu tinha feito vários jogos que tinham tido sucesso de crítica, não necessariamente de venda, mas tinham jogos que tinham tido reviews bons. Então, quando eu fui para a EA, o pessoal me conhecia. Você trabalhou naquele jogo, que legal, vamos lá. Foi uma experiência muito legal trabalhar lá. Foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com marcas grandes, né? Então, trabalhei no FIFA, no Need for Speed, no Harry Potter. Harry Potter, inclusive, era legal porque a J.K. Rowling, que é a escritora que escreveu o livro, né? Ela tem uma política de que todas as coisas do Harry Potter têm que ser feitas na Inglaterra. Então, os jogos também têm que ser feitos lá, né? You will soon surrender. Pacificus Totalis! Get lost! A EA é uma empresa, uma corporação enorme, né? A maior dificuldade é a burocracia, às vezes, para fazer alguma coisa. Às vezes você quer comprar papel para impressora e tem que preencher 3 requerimentos e mandar e tal. Tem essas coisas de empresa grande, né? Não é uma empresa necessariamente fácil. Eu não conheço ninguém que é 100% feliz com tudo. No final das contas, você tem que decidir se o potencial que a empresa tem de atingir um monte de gente, né, vale a pena dessas complicaçõezinhas que tem de burocracia, uma empresa um pouco mais travada. Sair do Brasil para aprender mais, ter outra visão de mundo e voltar para crescer isso aqui. Muitos profissionais precisam ir para o exterior para, quando voltarem, ajudar a profissionalizar ainda mais o mercado. Ficar no Brasil ou sair, do ponto de vista de mercado, eu preferiria sair, mas seria legal se a gente pudesse continuar aqui fazendo o que a gente gosta, né? A diferença entre o mercado aqui brasileiro e o mercado de fora é que aqui, como a gente está crescendo agora, é um mercado em expansão. Então a gente tem mais oportunidade aqui no Brasil do que lá fora. Porém, lá fora o mercado é muito maior. Então, se você tem uma capacitação grande, você pode ir para fora, o mercado hoje é muito mais consolidado, você tem muito mais oportunidade de crescimento, de ganhar mais. Então, eu acho que é balanceado. Ainda tem como você escolher se você vai ficar aqui e vai apostar no mercado ou se vai para fora que já está consolidado. O brasileiro é bem visto. Eu acho que a gente tem uma reputação de qualidade. Tem a atitude de, tipo, se tem um problema ali, eu não vou esperar. Vou lá e resolvo. Eles não têm muito dessa atitude. Principalmente nos Estados Unidos, eles valorizam as pessoas que são empreendedoras. A pessoa que chega, quer resolver, é a atitude que o pessoal fala, que é faz e pede desculpa depois, né? Ao invés de pedir permissão antes. Acho que o brasileiro tem muito disso. Quando eu fui na Inglaterra a primeira vez, todo mundo tinha mesa,
fantástica, com equipamento de desenhar perfeito, melhores cadeiras do mundo, mas o pessoal tinha meio atitude de funcionário público, ficava lá enrolando. Ah, é hora do café. Ah, o tempo tá horrível hoje. Às vezes o fato de você ter muitas condições, ele te cega para as coisas. Às vezes tem uma solução mais barata, né? Que tá na sua cara e você não percebe. O que eu mais aprendi lá fora foi principalmente como lidar com o mercado. Porque como não tem o mercado aqui, você acaba não sabendo o que vende, o que não vende, como posiciona uma certa coisa, etc. Essa é uma das partes que eu acho que o desenvolvedor brasileiro é mais fraco. Ele é bom na arte, ele é bom na programação, é bom no jogo, o jogo é divertido, mas ele é muito ruim na hora de fazer dinheiro. E eu acho que foi basicamente isso que eu aprendi lá na sociedade capitalista, principalmente nos Estados Unidos. Teria muita vontade de estabelecer um contato com a América do Sul e com o Brasil para observar. Eu tenho certeza que é um país extremamente criativo, com pessoas extremamente criativas e engajadas. Mas, infelizmente, o meu trabalho me leva ao Canadá, né, ao Japão, à China e um pouco, infelizmente, ao Brasil. Me sinto muito com sorte de ter podido morar na Europa e nos Estados Unidos para poder comparar e saber, não, isso aqui é mais legal ali, isso aqui é mais legal aqui. Seus padrões ficam mais balizados, entendeu? Pessoas de culturas diferentes costumam ter visões artísticas diferentes e essa diversidade aparece no resultado. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, sempre tinha alguém de outro país. Acho que o máximo que eu tive foi, 22 países no mesmo estúdio. A pessoa, durante o desenvolvimento, ela fala, isso aqui não vai dar certo no meu país. Você vai colocar esse símbolo aqui, isso quer dizer outra coisa. Vou dar um exemplo simples. O Vzinho, que nos Estados Unidos funciona como checkmark, aqui no Brasil a gente usa para dizer que tá certo, né? Etc. O V, na Finlândia, é falso. Então, quando tá certo, eles põem um X, quando tá errado, eles põem um V. E aqui no Brasil é basicamente o contrário, né? E você não sabe disso se você não tiver um finlandês na sua equipe, né? A ida de profissionais para o exterior não tem só um lado ruim. A maioria dos que vão acabam voltando e trazem mais experiência e reconhecimento na bagagem. Há algumas iniciativas já muito interessantes, né, que é atrair pessoas de muito sucesso que estão fazendo e que estão trabalhando, né, sendo reconhecidas mundialmente, não só no Brasil, né, para fazer mentoria das empresas aqui. Então, eu acredito que seja um primeiro passo. Então, a gente já tem alguns cases no Brasil. Faço parte do conselho de algumas startups de jogos aqui no Brasil, então eu tento compartilhar minha experiência para ele, que ele não faça os mesmos erros que eu fiz antes. Tentar levar esse lado do negócio para ele, não, como que vai fazer dinheiro? Quando que vai ficar pronto? Tem que estar pronto ontem, vamos lá. Tentando compartilhar essa experiência, né? Então, eu tento fazer isso. Esse é o lado positivo, você vai e você traz de volta. O lado negativo é que eu estou gerando dinheiro para uma empresa pública nos Estados Unidos, né? Ao invés de estar gerando dinheiro para cá, eu pago meu imposto lá. Toda a grana que a empresa está gerando está indo para os Estados Unidos, né? E essa grana, de repente, poderia estar aqui. Se hoje os estúdios brasileiros se preocupam em manter os talentos, no futuro os anfitriões seremos nós. Eu estava numa reunião ontem entre a EA e a Apple aqui do Brasil. 4 pessoas numa sala, a reunião foi em inglês. Tinha 2 pessoas da Apple, 2 pessoas da EA. Eu era o único brasileiro. A outra pessoa da Apple que está aqui é uma espanhola que veio para cá. Os 2 caras da Apple que estavam aqui eram um belga e um francês. Só no meio da reunião que eu percebi, assim, a gente tá numa reunião em São Paulo, na Faria Lima, e só tem um brasileiro aqui. E eu sou o único que mora fora do Brasil. Esse pessoal todo que estava aqui é marketing e vendas. Vale a pena para eles virem para cá, porque o mercado está crescendo, etc. O desenvolvedor ainda não vai estar aqui, porque mal tem o desenvolvimento nacional, por enquanto, né? Outras áreas, como marketing e vendas, por exemplo, já tem vários exemplos de gente de fora para cá. O que vemos nos lançamentos das grandes desenvolvedoras estrangeiras de jogos eletrônicos é o resultado de um trabalho em equipe. O que muitas vezes não nos damos conta é do número cada vez maior de brasileiros somando e até liderando esses times.